Bom, então estamos aqui com a nossa primeira aula do nosso curso de Física Básica, começando por Mecânica. Eu sou o Jonathan Quartuccio, para quem não assistiu a aula 0. Aqui está o meu e-mail, caso queiram falar diretamente comigo. E para quem não me conhece, uma vez que essas aulas aqui são aulas à distância, e eu não quero ficar me maquiando para gravar meu rosto, então aqui está uma foto minha, tá bom? Então, esse sou eu. E estarei com vocês aqui brincando um pouco nessa nossa disciplina de Física Básica, que vai começar abrangendo a parte de Mecânica, tá bom? Um livro-texto aí para nós seguirmos. Não, eu não vou seguir ele, na verdade, mas eu recomendo fortemente a leitura e resolução de exercícios. É o Física Conceitual do Paul Ehrlich, tá bom? Está aí, vocês podem tentar achar pela internet, aí não tem problema. Não é difícil de achar. Quem puder comprar, compre, porque eu prezo muito pelo livro físico aí, tá bom? Então, Física Conceitual, aqui é a 12ª edição. Se você não achar a 12ª, 10ª edição também, ela é tranquila, perfeito? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira aula. Vai ser uma aula um pouco mais, talvez aí cansativa, mas necessária, tá? Mas não vai ser uma aula demorada, pelo menos eu espero. Então, a nossa aula 1, nós vamos falar um pouco de notação científica, que vai ser muito importante aí no nosso estudo, não só de física, mas também de química, matemática e por aí vai. Então, vamos um pouco de notação científica. Então, vamos lá. O que significa dizer, por exemplo, 2 elevado a 3? Bom, esse 2 elevado a 3, a gente fala que 2 é a base, 3 é o expoente e o resultado é o que a gente chama de potência, perfeito? Então, o que significa 2 elevado a 3? Pessoal, 2 elevado a 3 significa isso daqui. Fazer 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 3 vezes, Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, 2 elevado a 3, a potência é 8, perfeito? Então, isso que significa 2 elevado a 3. De um modo geral, um número A elevado a N é o meu expoente, é fazer A vezes A vezes A, N vezes, perfeito? Então, se for N igual a 5, eu vou escrever A 5 vezes aqui e multiplicar, tá bom? Aqui o meu A valia 2, tá? Minha base era 2, meu N era 3, então eu escrevi o 2 3 vezes e fiz a multiplicação entre eles, perfeito? Isso não é notação científica, mas vai ajudar a gente a entender a notação científica e como a coisa funciona aí. Agora, o que significa, por exemplo, 2 elevado a menos 3? Pessoal, 2 elevado a menos 3, perceba que diferente do exemplo anterior, agora o meu expoente ele é negativo. Então, 2 elevado a 3 era multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, agora eu tenho 2 elevado a menos 3. O que significa isso? Bom, para uma potência, na verdade aqui eu devia ter escrito expoente, tá? Eu vou até alterar isso aqui para ficar bonito. Aproveitar que eu estou aqui podendo, Então, para um expoente negativo, aí já altera na hora, sem erro. Então, para um expoente negativo, às vezes, tá, pessoal, durante essas aulas eu vou fazendo as contas na hora aqui, perfeito? Eu vou deixar aberto aqui o editor e vou fazer na hora. Essa aula não, tá bom? Mas em muitas aulas aí de demonstração, provavelmente eu vou fazer na hora as contas aí. Então, para o expoente negativo, seguimos essa regra. Então, olha só, eu tenho a minha base, é uma base com fração, então A sobre B elevado a menos C. Então, perceba aqui que meu expoente ele é negativo. Então, o que eu faço? Eu inverto a base. Então, era A sobre B, agora é B sobre A, fica elevado a C. E esse elevado a C significa que tanto B quanto A estão elevados ao meu expoente C, tá bom? Então, olha só, 2 elevado a menos 3, eu vou inverter a base. Como que eu inverto essa base? Bom, pessoal, como não tem nada embaixo do 2, então é 1, tá? 2 dividido por 1 é 2. Então, como não tem nada aqui, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, repare, eu escrevi o inverso, o expoente ficou positivo. Então, 1 sobre 2 elevado a 3 é 1 sobre 8. Bom, por que isso? Porque é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Talvez você escute o barulho aí do teclando, tá? Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8. Perfeito? Ok, está aqui, 2 elevado a menos 3, 1 sobre 8. E agora,
2 terços elevado a menos 2. De novo, meu expoente é negativo. Então, 2 terços, o que eu faço? Eu inverto a base. Quando eu inverter a base, o expoente passa a ficar positivo. Então, isso aqui, ó, 2 terços elevado a menos 2, inverto a base, vai ficar 3 sobre 2 elevado a 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. 2 ao quadrado é 4. Então, esse resultado, 2 terços elevado a menos 2, é a mesma coisa que 9 sobre 4. Beleza? Uma regrinha aí, regrinha simples para a gente fazer essas conversões aí quando o expoente for negativo. Tá bom? Precisa fazer sempre isso? Não, só quando for conveniente. Da mesma maneira, eu posso pegar um expoente positivo, transformar ele em negativo, só invertendo a base. Então, a regra é o seguinte: sempre que eu inverto a base, o sinal do expoente muda. Por exemplo, Por exemplo, 2 elevado a 3. Se eu escrever 1 sobre 2, ou seja, se eu inverto a base, fica 1 sobre 2 elevado a menos 3. Tá bom, pessoal? Então, eu posso fazer sem problema essa inversão de base. Se eu inverto a base, automaticamente o expoente muda o sinal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos um pouquinho com o texto aqui. Beleza? Eu vou ler com vocês. Essa parte é a sala que eu montei com texto, porque eu já tinha escrito isso lá atrás, então eu resolvi utilizar. Então, vamos lá. Nós sabemos que multiplicar um número por 1 ou dividir por 1 corresponde a não alterar o resultado. Assim, podemos escrever, por exemplo, o número 1000 como 1 vezes 10 elevado a 3, que é o mesmo que multiplicar o 10 por ele mesmo 3 vezes, baseado no que a gente já aprendeu, certo? 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, isso dá 1000, perfeito? E depois multiplicamos o resultado por 1, ou seja, isso aqui é uma notação científica. Eu posso escrever 1000 como sendo 1 vezes 10 elevado a 3, ou simplesmente 10 elevado a 3. Essa é a jogada aqui, tá, pessoal? Então, atente que o expoente vai nos dizer quantos zeros existem depois do número 1. Por exemplo, ó, 10 elevado a 3. 3 significa que tem 3 zeros depois do 1. De fato, ó, 1, 2, 3. 3 zeros depois do 1. Perfeito? Isso vai reduzir o nosso tempo, de modo que não precisemos, né? A gente não vai precisar ficar escrevendo os números por extenso e não ficar fazendo muitas contas. As contas vão ser mais rápidas. Então, por exemplo, se tivermos 10 elevado a 5, o expoente é 5. Então, nós teremos o número 1 seguido de 5 zeros, ou seja, 10 elevado a 5 é esse número aqui, ó, 1 seguido de 5 zeros. Perfeito? Que número é esse? Esse número é 100.000. Então, 100.000 a gente pode escrever como sendo 10 elevado a 5. De novo, o número 5 significa que tem 5 zeros ali depois do número 1. Aqui nós já começamos a ver como a notação exponencial ela vai facilitar as coisas para a gente. Por exemplo, olha só esse número aí. Nem sei, eu inventei esse número na hora aí e tive a paciência de contar os zeros. Nesse caso, eu tenho 21 zeros. Então, o que é mais fácil? Escrever um número desse jeito ou escrever desse jeito, 10 elevado a 21? Certamente, desse jeito aqui, 10 elevado a 21, que é a notação científica, é muito mais fácil, né? Então, 10 elevado a 21, porque simplesmente existem 21 zeros depois do número 1. Perfeito? Olha agora. É a mesma coisa, tá, pessoal? Só que no lugar de 1, agora aqui começa com 2. Então, eu tenho o número 2 seguido de 15 zeros. Como que eu escrevo isso? Bom, esse resultado é escrito da seguinte maneira. Esses 15 zeros, eles entram na notação científica como 10 elevado a 15, perfeito? Só que agora são 15 zeros depois do número 2. Então, eu vou multiplicar o número 2 aqui na frente. Isso vai ficar 2 vezes 10 elevado a 15. Esse número por extenso é esse número aqui, ó, em notação científica. Bem mais fácil. Ou seja, primeiro fazemos 10 elevado a 15, que vai nos fornecer o número 1 seguido de 15 zeros. Então, multiplicamos esse número pelo número 2. Muitas das vezes, quando temos valores superiores a 1000, ou seja, 10 elevado a 3, podemos separar agrupamentos de 3 zeros por pontos. Da seguinte maneira, por exemplo, ó, 2000. 2000, eu separo os 3 zeros por um pontinho. Aqui é 30.000, ó. Eu separo 3 zeros por um pontinho. Aqui é 1 milhão, ó. Separo 3 zeros e aqui eu consigo separar mais 3 zeros. Separar não, né? Agrupar eles. E perceba o seguinte, pessoal. Esse agrupamento ele é feito da direita para a esquerda. Então, por exemplo, ó, 3.000, se eu escrever assim, ó, se eu agrupar os 3 primeiros zeros e deixar esse zero aqui, na nossa notação vai estar errado, tá?
O correto seria isso daqui, ó. Eu começo a agrupar da direita para a esquerda. Então, são os 3 últimos zeros que eu agrupo. Então, vai ficar 30.000. Esse ponto, como eu falei na aula 0, para quem assistiu, é na linguagem portuguesa, tá? Nossa, aqui. Se for na linguagem inglesa, no lugar de ponto é vírgula. Então, seria o quê? 30,000, tá bom? Mas aqui a gente vai usar o 30.000, uma vez que a gente está no Brasil e não estamos nos States, perfeito? Então, 30.000 aí. Bom, o que faremos agora é escrever o expoente como um número negativo, como, por exemplo, 10 elevado a menos 3. Nesse caso, a regra que seguiremos é a seguinte: se o expoente for negativo, iremos escrever os zeros antes do número 1, de modo a separar o primeiro zero dos restantes por uma vírgula. Como assim? Olha o exemplo aqui, ó. 10 elevado a menos 3. Menos 3 significa que são 3 zeros antes do número 1. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. 3 zeros, certo? E eu coloco a vírgula depois do primeiro zero, ou seja, 10 elevado a menos 3 é 0,001. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que contar as casas decimais, ou seja, as casas depois da vírgula. Qual que é o expoente aqui? Menos 3. Isso significa que eu tenho 3 casas decimais depois da vírgula. De fato, ó, 1, 2, 3. 3 casas decimais depois da vírgula, 001. Então, como o expoente é menos 3, escrevemos 3 zeros antes do 1, de modo que separamos o primeiro zero do restante por uma vírgula. Outro exemplo, 10 elevado a menos 5. Então, são 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu coloco o número 1. Perfeito? E aqui eu coloco a vírgula depois do primeiro zero. Ou, de novo, são 5 casas decimais depois da vírgula. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Eu tenho aqui 5 algarismos depois da vírgula. Então, isso é 10 elevado a menos 5. Agora, lembra que a gente viu um pouco antes ali que quando o expoente é negativo, a gente pode inverter a base. Então, por exemplo, 10 elevado a menos 5. Como a base é 10, ela pode ser dividida por 1, que vai manter o resultado. Então, 10 é a mesma coisa que 10 dividido por 1. Então, 10 elevado a menos 5 é 10 sobre 1 elevado a menos 5. E o que eu posso fazer? Eu posso inverter a base. Então, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 5. Ó. Quando eu inverto a base, o expoente negativo passa a ser positivo. E aí é só fazer a conta. 1 sobre 10 elevado a 5 é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Que dá o quê? 1 sobre 100 mil. Perfeito? Se eu dividir 1 sobre 100 mil, eu simplesmente retorno nesse valor aqui. Então, são maneiras diferentes aí de fazer o cálculo, tá bom? Na verdade, de representar o número em notação científica. Perfeito, pessoal? Então, olha só. Vamos escrever vários números como notação exponencial ou notação científica, de modo a servir como exemplo. Então, primeiro aqui a gente vai começar com o 10. Pessoal, 10 é 10 elevado a 1. Tá? Esse 1 significa que o 10 não multiplica ninguém, é só ele. Então, 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então, em notação científica, 10 elevado a 1 é 10. Não precisa nem colocar o elevado a 1, já dá a entender isso. Agora, o 100 é 10 elevado a 2, ó. 2 zeros depois do número 1. O 1000, 3 zeros depois do número 1, então é 10 elevado a 3. O 100 mil, 5 zeros depois do 1, então é 10 elevado a 5. Olha agora, 0,0001. Eu tenho 4 zeros antes do número 1, então é 10 elevado a menos 4. Ou, como eu falei, 4 casas depois da vírgula. Então, 10 elevado a menos 4. O próximo exemplo, eu tenho 9 zeros antes do número 1. Ou 9 casas depois da vírgula. Então, 10 elevado a menos 9. E o último aí, mais simples, 0,1. Eu só tenho um zero, certo? Então, é 10 elevado a menos 1, ou uma casa depois da vírgula. Mesma coisa, 10 elevado a menos 1. Então, aqui foram alguns exemplos aleatórios. Agora, vamos ver como escrever em notação exponencial, ou notação científica, um número desse tipo aqui, ó, 254,798. Então, vamos lá. Para escrever esse número de forma mais compacta, que é a notação científica, nós faremos o seguinte. Escolhemos uma posição para colocar a vírgula e contamos quantos números estão depois dessa vírgula, ou seja, estão à direita da vírgula, perfeito? A quantidade de números que vai estar à direita da vírgula vai ser o expoente, ou seja, vai ser aquele número cujo 10 vai estar elevado, 10 elevado a alguma coisa. Então, por exemplo,
Aqui, ó, eu coloquei a vírgula depois do número 4. Então, ficou 254,798. Então, como eu tenho 3 casas depois da vírgula, minha potência aqui vai ser na base, né, 10 elevado a 3. Base 10, o expoente 3. Então, como que eu escrevo esse número? Bom, se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 254,798 vezes 10 elevado a 3. Justamente porque eu coloquei a vírgula numa posição e à direita eu fiquei com 3 números, tá bom? Pessoal, isso é a mesma coisa que pegar 254,798 e multiplicar por 1000. Se eu fizer essa conta, eu vou voltar nesse resultado, perfeito? Você pode fazer aí à mão, na calculadora, você que sabe. Ou seja, colocamos a vírgula depois do número 4, de modo que deixemos 3 números à direita da vírgula. Vamos lá, vamos escrever de outro jeito aí, ó. Agora eu coloquei a vírgula logo depois do número 2. Então, quantas casas decimais ficaram depois da vírgula? Ficou 5, 4, 7, 9, 8. Ou seja, ficaram 5 casas depois da vírgula. Então, qual que vai ser o expoente? 5. Então, nesse caso, eu escrevo como 2,54798 vezes 10 elevado a 5, porque são 5 números à direita da vírgula. Olha só, aqui é a velocidade da luz, num valor exato. A velocidade da luz ela tem esse valor, ó, 299,792,458. Em notação científica, a gente escreve assim, ó, coloca a vírgula depois do número 2. Então, vou ficar com 8 casas decimais aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? 8 casas decimais, então 2, blá, 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 vezes 10 elevado a 8. E aqui a gente pode aproximar. 2,99 está bem próximo de 3, né? Então eu posso aproximar para 3 vezes 10 elevado a 8. É o que vai acontecer, às vezes, muitos exercícios aí. Tá bom? É uma forma aproximada de escrever a velocidade da luz. 3 vezes 10 elevado a 8. Isso daqui está em metros por segundo. A gente vai ver, a gente vai ter nossa aula de unidades de medida. Perfeito? Mas essa daqui é a velocidade da luz em metros por segundo. Agora um exemplo, né, que nós estamos vendo exemplos com números grandes, vamos ver exemplos com números pequenos. Pessoal, aqui eu tive o trabalho de escrever a massa do elétron. É esse número aqui, 0,00000. Quando eu tenho 0, e uma porrada de número aqui, isso significa que o expoente ele é negativo. E quanto ele vai ser negativo? Bom, se você contar aqui, nós teremos 31 zeros antes do número 91 aparecer. Porém, para escrever números pequenos, a gente vai criar uma regra alternativa, tá? E qual vai ser essa regra? Bom, o número do expoente, que agora vai ser um número negativo, porque valores pequenos indicam que o expoente ele é negativo, ele será a quantidade de algarismos, ou seja, de números contados à direita da vírgula. Basicamente o que a gente já fez em alguns exemplos aí. Então, antes de aplicar isso à massa do elétron, vamos olhar para esse número aí um pouco maior. Esse número é maior que esse daqui. Olha só, eu tenho 0,0000456. Então, como que a gente pode escrever isso em notação científica? Bom, aqui está o número de novo. Então, há várias maneiras de escrever esse número, tá? Vamos contar os números depois da vírgula e vamos parar entre o 4 e o 5. Então, foi isso que eu fiz, ó. Fui contando, cheguei no 4, coloquei uma barra, que é onde vai entrar minha vírgula. Então, parei nele. Perfeito? Ou seja, nós contamos 5 números após a vírgula, nós deixamos o 5 e o 6 de fora da contagem. Então, como eu contei 5 números depois da vírgula, o meu expoente vai ser menos 5. Então, qual que vai ser? Ó, coloco a vírgula, 4,56 e multiplico por 10 elevado a menos 5. Perfeito? Então, de novo, eu contei 5 casas depois da vírgula, parei no 4 ali, certo? Então, é 4,56. Como eu contei 5 casas, é 10 elevado a menos 5. Agora, olha só, vamos contar até o 5, então vai ser 45,6. Minha vírgula vai ser colocada depois do 5. Então, quantas casas decimais eu contei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu contei 6 casas depois da vírgula. Então, a vírgula vai depois do 5, então 45,6 vezes 10 elevado a menos 6. É fácil, tá, pessoal? Parece ser complicado, mas não é. Um pouco de prática aí vai facilitando as coisas cada vez mais. Agora eu vou contar todos os números depois da vírgula. Então, eu vou colocar a vírgula basicamente depois do 6. Então, eu vou ter 7 algarismos. Então, vai ficar 456 vezes 10 elevado a menos 7. Portanto, o número de algarismos contados à direita da vírgula será o número do expoente.
Perfeito? Então vamos fazer uma lista aí de várias notações para esse número. Então olha só. Aqui eu contei só 2 algarismos depois da vírgula. Então vai ficar o quê? Vai ficar 0,00, esses dois zeros, certo? 456 vezes 10 elevado a menos 2, porque eu só contei 2 algarismos aí. Olha aqui, eu contei 3 algarismos, então minha vírgula começa aqui. Então o que eu vou ter depois da vírgula? 0,456. Então tá aqui, ó, depois da vírgula, 0,456. Como eu contei só 3 algarismos depois da vírgula, então é 10 elevado a menos 3. Aqui eu contei 4 algarismos depois da vírgula, e depois da vírgula vai ter o quê? 456. Então isso aqui, ó, 0,456. Como são 4 casas que eu contei, 10 elevado a menos 4. E aqui os exemplos que nós já vimos, ó. Contei até o 4, ou seja, contei 4 casas decimais, então vai ser 4,56 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui eu parei no 5, então eu contei 6 casas decimais, então 45, né, a barra indica que eu vou colocar a vírgula aqui, com 45,6 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui com 7, e repara só, pessoal, esse último exemplo aqui, eu coloquei um zero a mais. Esse zero a mais indica que eu estou colocando a vírgula depois desse zero. Então, quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu tenho 8 casas decimais. Então, vai ser o quê? A vírgula vem depois desse zero que eu inseri, então vai ficar 4,560 vezes 10 elevado a menos 8. Então, perceba que no último exemplo, nesse exemplo, eu escrevi um zero a mais depois do 6. Como eu fiz isso, eu tive de aumentar um expoente, ou seja, de menos 7 fui para menos 8. Na verdade, né, a gente diminui um expoente, porque aí eu estou decrescendo os valores. Repare que eu poderia ter continuado, eu poderia ter colocado um zero a mais. Então agora eu vou parar depois desse zero. Perfeito? Então quantas casas decimais eu vou ter? Eu vou ter 9 casas decimais, vou parar depois do segundo zero. Então 45600, como eu tenho 9 casas depois da vírgula, 10 elevado a menos 9. Aqui eu inseri mais um zero, de modo a ficar com 10 casas depois da vírgula. Então o expoente foi para 10 elevado a menos 10. Aqui eu inseri mais um zero, de modo a ficar com 11 casas depois da vírgula. Então ficou esse número aqui. Ó, as 3 casas que eu inseri, os 3 zeros, vezes 10 elevado a menos 11. E assim vai, tá, pessoal? Posso ir o quanto eu quiser. Só que não tem por que eu ficar fazendo isso. Então, se nós olharmos para a massa do elétron, nós podemos escrevê-las da seguinte maneira. Eu vou contando o número de casas, conto até a casa 9, perfeito? Quando chegar na casa 9, eu vou ter passado por 31 casas. Vai ser difícil contar aqui, mas vou tentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quando eu chego no 9, dá 31. Então, eu vou colocar a vírgula depois do 9. Então, eu contei 31 casas. Então, vai ficar 9,1 vezes 10 elevado a menos 31. De fato, né, pessoal? Isso daqui é bem mais fácil. 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 é bem mais fácil de ser escrito do que esse número grande aqui. Ou, como eu falei, em formas alternativas, eu posso contar até o 1. Ou seja, eu vou contar 32 casas depois da vírgula. Então, 10 elevado a menos 32. Né? 32 casas depois da vírgula. Aqui eu vou inserir um zero, ou seja, vou contar 33 casas, então vai ficar 10 elevado a menos 33 e assim por diante. Aqui, pessoal, no terceiro exemplo, eu parei antes do 9, ou seja, eu contei só 30 casas. Então a vírgula vai vir depois desse zero aqui, então vai ficar 0,91, como são 30 casas depois da vírgula, então vezes 10 elevado a menos 30. Aqui eu parei num zero anterior, ou seja, 29 casas, então menos 29. Aqui eu parei 2 zeros anterior ao 9, então menos 28, né? Foram 28 casas. Aqui eu parei 3 zeros antes do 91, antes do 9. Então, vai ficar, eu contei 27 casas, então 10 elevado a menos 27. Então, acontece, antes disso, né? Não sei se eu coloquei essa parte aqui, mas se eu não coloquei, eu já vou falar que eu estou lembrando, tá? Antes que eu esqueça. Na notação científica, o mais ideal é a gente colocar desse jeito, tipo 9,1, tá bom? Ou seja, 9, um algarismo entre 0 e entre 1 e 10, tá? Na verdade. Então, eu posso escrever do jeito que eu quiser, mas é mais correto deixar tipo assim, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31, ou como no caso, outro exemplo aqui, ó, essa aqui é a notação mais correta, 4,56 vezes 10 elevado a menos 5, perfeito? Aqui na velocidade da luz,
2,9 vezes 10 elevado a 8, tá? Então é sempre 2, um número, vírgula o outro, perfeito? Embora eu possa escrever, por exemplo, 45 vezes 6, o mais correto é 4,56, tá bom? Mas isso daí não vai influenciar nos seus cálculos, contanto que você saiba trabalhar certinho com os expoentes, aí não tem problema nenhum. Então perceba que para expoentes positivos, os números maiores são aqueles que possuem os maiores expoentes. Por exemplo, 10 elevado a 35 é maior que 10 elevado a 33. Já para expoentes negativos, o maior número é aquele que possui o menor valor algébrico do expoente. Ó, 10 elevado a menos 35 é maior que 10 elevado a menos 40, tá? Então, outra coisa importante a saber é que, se multiplicamos um expoente positivo por 10, então nós vamos aumentar o valor do expoente. Então, olha só, 10 elevado a 3. Se eu multiplicar 10 elevado a 3 por 10, eu vou aumentar um expoente, 10 elevado a 4. Basicamente, eu estarei inserindo esse zero do 10 no 10 elevado a 3, ou seja, eu vou estar com um zero a mais, então vai para 10 elevado a 4. Agora, se nós multiplicarmos um expoente negativo por 10, então nós iremos diminuir o valor algébrico do expoente. 10 elevado a menos 3. Se eu multiplicar 10 a menos 3 por 10, então eu vou subtrair aqui. Então, de 10 a menos 3 vai para 10 a menos 2. Tá bom, pessoal? Agora, se nós dividirmos um expoente positivo por 10, então iremos diminuir o número do expoente. Por exemplo, 10 elevado a 3 dividido por 10, eu diminuo o número, vai para 10 ao quadrado. Se dividirmos um expoente negativo por 10, iremos aumentar o valor algébrico. Então, 10 a menos 3 dividido por 10 vai para 10 a menos 4. Perfeito? E aqui nós já vamos ver uma tabela, mas antes disso é o seguinte. Pessoal, lembra? Esse 10 eles estão elevados a 1. Então, por exemplo, 10 elevado a 3 dividido por 10 é 10 elevado a 1 aqui. Então, é 3 menos 1, vai para 2. Aqui é 10 elevado a menos 3 dividido por 1. Então, é menos 3 menos 1, tá? Então, menos 3 com menos 1 dá menos 4. Às vezes eu dou umas travadas, ainda mais porque eu esqueci de beber água. Minha água está ali, mas já está acabando a aula também. Então, 10 a menos 3 dividido por 10 é menos 3 menos 1. Então, vai ficar com menos 4. Agora, imagine que fosse 10 elevado a 3 dividido por 10 ao quadrado. Ia ser o quê? 3 menos 2. Ia ficar o quê? 10 elevado a 1. Então, a regra é basicamente o seguinte. Quando eu multiplico as potências de 10 aqui, as bases de 10, eu somo os expoentes. Perfeito? Então, por exemplo, aqui era 10 vezes 10 elevado a 3. O expoente aqui é 1. Então, 1 mais 3 dá 4. Aqui é a mesma coisa. 1, só que aqui o expoente é negativo. Então, 1 com menos 3 dá menos 2. Agora, se eu pegasse esse 10 elevado a 3 e multiplicasse por 10 elevado a 5, qual que seria o resultado? Bom, o expoente é 5 e 3, então eu somo. Ia ficar 10 elevado a 8. Perfeito? Então, multiplicação de expoentes, eu somo os expoentes aqui. Das multiplicações de potência, eu somo os expoentes. Na divisão de potências, eu subtraio os expoentes. Então, aqui lembrando, é 1. Então, 10 menos 10 elevado a 3 por 10 elevado a 1 é 3 menos 1, dá 2. 10 elevado a menos 3 dividido por 10, menos 3 menos 1. Então, dá menos 4. Perfeito, pessoal? Essa é a regra. Então, acontece, para facilitar ainda mais a leitura de números grandes e pequenos, nós usamos alguns prefixos que são dados, por exemplo, para essa tabela. Então, olha só, quando nós temos 10 elevado a menos 1, esse prefixo é dec, representado por Dzinho, tá? Se é 10 elevado a menos 2, é cent, representado por Czinho. Se é 10 elevado a menos 3, é mil, representado por emin, e assim vai. Para números grandes, por exemplo, 10 elevado a 1 é deca, representado por DA. 10 elevado a 2 é hecto, 10 elevado a 3 é quilo, 10 elevado a 6 é mega. Então, por exemplo, quilograma é 10 elevado a 3, ou seja, 1000 vezes grama. Perfeito? Quilômetro, 1000 vezes o metro. Tá bom? Então, é 1000 metros e assim vai. Então, essa daqui é uma tabelinha que vocês têm que guardar no coração de vocês. Porque muitos exercícios vai aparecer assim, considere que a distância entre duas partículas é igual a 2 micrômetro. Micro é 10 elevado a menos 6, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Perfeito? E aqui estão os símbolos aí. Então, para terminar a aula, eu vou deixar esses 3 exercícios para vocês fazerem. Então, exercício 1, sabendo que a luz percorre aproximadamente 300 milhões de metros em um segundo, e aqui está a forma dela escrito, né, bonitinho, 1000
milhão, né, 300 milhões. Então, quantos metros a luz percorre durante um ano? Admitindo que ela se move sempre em linha reta e admitindo que ela não interage com nada. E escreva esse resultado em notação científica. Então, a dica é descobre quantos segundos tem um ano e multiplica isso pelo valor da velocidade da luz. Exercício 2, escreva esse número aqui em notação científica. E o exercício 3, escreva esse número aqui em notação científica. Vocês podem fazer, não é obrigado, tá? A menos que você seja algum aluno de algum cursinho meu. E aí, fazendo isso, vocês podem mandar para o meu e-mail ou mandar para o meu WhatsApp, de novo, quem for meu aluno. Perfeito, pessoal? Então, essa foi nossa aula 1. Nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!